E aí, pessoal, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu pensei esses dias, enquanto eu estava estudando a Bíblia, que é o seguinte: às vezes a gente está estudando alguma passagem e entende qual é a lição, certo? O que a gente pode aprender com isso, né? Não é, na verdade, a moral da história, né? A Bíblia vai além dos ensinos morais, mas a gente pega um princípio, né, fundamental, que a partir do qual a gente pode ter uma reflexão, pode pensar em aplicações práticas e tudo mais, né? Às vezes a gente está lendo um texto e tem esse tipo de ideia, fala, esse texto está ensinando isso aqui, né? Mas aí a gente fica na dúvida, né? Será que isso está certo? Será que não? Como é que eu tirei essa conclusão, né? Eu gostaria de trazer uma dica muito prática que eu percebi estudando nesse tipo de situação, que é o seguinte: quando você pega uma verdade extraída de um texto, você pegar a mesma verdade encontrada em outros textos diferentes da Bíblia, isso vai te ajudar a ter uma certeza maior, né, sobre aquilo que você concluiu, né? Ainda mais se você pegar textos bem diferentes, né? Então, às vezes, um texto do Pentateuco, outro texto dos livros históricos, outro texto lá do Novo Testamento, né? Por quê? Na verdade, a palavra de Deus, a gente sabe que ela tem coesão em cada um dos seus textos, né? Em cada passagem você encontra sentido ali, o texto é lógico, mas a Bíblia também apresenta coerência como um todo, né? Como a revelação de Deus em sua completude, né? Todos os 66 livros, contando uma única história, né? Que é a redenção através de Cristo, né? É Deus resolvendo o problema do pecado, né? Então, a Bíblia nunca vai ser contraditória. As aparentes contradições, a gente pensa dessa forma por causa da nossa ignorância, né? E a gente muitas vezes pode se libertar delas estudando a palavra, né? Mas a Bíblia nunca vai ensinar algo no Antigo Testamento, muito claramente, e daí depois no Novo ela fala o contrário, né? Isso nunca vai acontecer, né? Você nunca vai ter um assunto bíblico que é apresentado de tal forma e de repente você tem um versículo que é transformador e isso muda tudo. Não, a Bíblia toda, né, é a revelação de Deus que aconteceu de forma progressiva e a Bíblia como um todo faz sentido, né, e é lógica na sua mensagem apresentada, né? Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui para o vídeo não ficar gigantesco também. Eu estava estudando a passagem sobre as ofertas, né, oferecidas por Abel e Caim. A gente sabe muito bem que o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, né? Então tem a discussão, por que ele aceita um, rejeita outro, né? Tem gente que fala que é salvação, que o texto está falando, tem gente que fala que era oferta de carne e sem expiação, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e tal. Mas o fato é que o texto não deixa claramente nenhuma indicação sobre salvação ali. E o texto também, na verdade, existem ofertas que não eram de carne, né, não eram de sangue, que eram aceitas pelo Senhor. A gente vê isso ao longo do Pentateuco. Mas o texto deixa muito claro, né? É curioso como a gente aprende muito lendo com atenção, né, em vez de ficar tentando ter super conclusões, né? O texto vai nos dizer que Abel fez uma oferta para Deus e foi aceito. Depois, o texto vai dizer que Caim fez a sua oferta e não foi aceito. E o texto vai mostrar também que a reação de Caim mostrou muito claramente o que estava no coração dele, né? Ele ficou bravo com Deus, ele quis questionar Deus, né? Então ali a gente já vê que o problema era o coração de Caim, né? Isso fica ainda mais claro quando na resposta de Deus para o questionamento de Caim, o Senhor fala: se você proceder bem, não é claro que você será aceito, todavia se procederes mal, né, aí vai acontecer a rejeição, né? Ou seja, a gente pensa tanto sobre a oferta, mas a resposta do Senhor estava falando sobre o procedimento de Caim, né? E o que eu aprendi com esse texto é que o Senhor recebe não somente a oferta, mas também o ofertante. Pense como é que estava o coração de Caim. Se ele desse a oferta mais legal do mundo com o coração
rancoroso, amargurado, você acha que Deus ia se agradar disso? Né? Quando nós queremos servir a Deus com um coração cheio de ódio pelo nosso irmão, você acha que Deus se agrada disso? Né? Então essa é uma verdade ensinada nesse texto. O Senhor recebe a oferta, mas também recebe o ofertante, como se fosse um combo, né? Agora, será que eu posso bater o martelo e falar que essa é uma verdade bíblica, com certeza absoluta? Não sei, né? Mas, como é que eu vou ter certeza? Será que o resto da Bíblia fala sobre isso? Né? E sim, fala. Peguei 2 exemplos aqui em textos bem diferentes. Esse texto de Abel e Caim está lá em Gênesis, né? No capítulo 4, dos versos 3 a 7, portanto está no Pentateuco. Vamos pegar um tipo diferente de texto, um texto histórico. Se a gente for lá para 1 Reis, no capítulo 9, dos versos de 1 a 9, a gente vai ver a aliança renovada ali pela iniciativa de Deus, após Salomão concluir, né, a construção do templo. E a exortação do Senhor é para que o povo de Israel fosse fiel ao Senhor e tivesse um procedimento, uma vida de adoração a Deus. Depois da conclusão do templo, o Senhor não estava pedindo que fossem oferecidos muitos sacrifícios, que eles não deixassem de faltar o dia do sacrifício lá. Deus estava interessado na mudança de vida deles, né? Ainda que o templo existisse por causa dos sacrifícios, e ainda que a aliança estivesse sendo renovada por causa do templo. Ou seja, o Senhor está falando que o que importava mesmo era a transformação na vida do povo de Israel, né? A mudança no coração deles. Se a gente for lá para o Novo Testamento, nós vamos ver o texto sobre a viúva pobre, né? Que Lucas vai apresentar no capítulo 21, versos 1 a 4. A gente sabe que a viúva pobre ofereceu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Do ponto de vista material, financeiro, é uma oferta insignificante, mas ela foi muito bem recebida pelo Senhor, a ponto de ser um exemplo apresentado pelo próprio Senhor Jesus, né? Porque ela deu tudo o que tinha. Foi um ato de adoração verdadeira, ainda que aquela oferta ali praticamente valesse muito pouco. Então, novamente, nós vemos que o Senhor estava interessado não somente na oferta, mas em como é que o ofertante iria se colocar diante de Deus. Então eu citei 3 textos que apresentam uma verdade única. O Senhor recebe a oferta e o ofertante. Agora que eu sei que esses 3 textos estão apresentados na Bíblia em momentos completamente diferentes, mas completamente coerentes um com o outro, é uma verdade apresentada ao longo das Escrituras, eu posso ter certeza sobre isso, né? Então, que você possa aproveitar, né, esse tipo de estudo, né? É sempre bom você consultar outros textos bíblicos, porque isso com certeza vai te ajudar muito a crescer. Tá legal? Que Deus te abençoe.